900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Geada atinge cafezais no sul de Minas e pode causar prejuízo aos cafeicultores. Moradores da zona rural de Andradas são vacinados contra a gripe. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Andradas tem redução no número de casos de Covid-19. Ocupação geral de leitos de UTI cai no sul de Minas e região tem a menor taxa em 8 semanas. Prefeitura de Caldas revoga parte de decreto de supermercados e mercearias podem abrir no município. Economia, produção industrial cresce 1,4% em maio. Idosos de 74 anos morrem em acidente no centro de Poços de Caldas. Minas Gerais recebe autorização para importação da vacina Sputnik. Ministério da Saúde autoriza prefeituras a ampliarem a vacinação contra a gripe. A adolescente é detida suspeita de dar facadas na atual do ex-namorado. Prefeitura de Ibitura de Minas entrega obras de pavimentação da Serra da Forquilha. Segurados que deixaram de fazer a prova de vida do INSS em maio ou junho de 2020 deve regularizar a situação este mês. Momento agro, cotação do trigo cai, cenoura fica mais cara e sai a nova tabela de preços mínimos da safra de verão. Confira também a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira tudo que rolou no mundo do esporte com André Luiz. Assista o Jornal da Cidade pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade dessa segunda-feira já está no ar. Destaque desta edição. Já estamos no ar e a gente começa a edição de hoje falando sobre vacinação. Nesse último sábado, moradores da zona rural de Andradas foram vacinados contra a gripe. A vacinação aconteceu nos distritos do Campestrinho, também na Gramínea, além do bairro da Barra e do Óleo. Pois é, de acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 350 pessoas compareceram aos postos de saúde e puderam atualizar as suas carteirinhas de vacinação. Bom, e falando de vacinação, o Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliarem a vacinação contra a gripe para as outras pessoas, além das já incluídas aí no grupo prioritários de iniciais. Em nota, a pasta afirma já ter comunicado a recomendação aos representantes municipais, aos quais caberá agora definir a melhor forma de imunizar suas populações a partir dos 6 meses de idade. A campanha de vacinação contra a gripe está na reta final, a terceira e última etapa da mobilização nacional para imunizar contra os 3 vírus influenza que mais circularam no país no ano passado, termina na sexta-feira, dia 9 de julho. A campanha começou no dia 12 de abril com a imunização de crianças menores de 6 anos, gestantes e mulheres no pós-parto, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, vacinou idosos com
60 anos ou mais e professores. E nesta terceira etapa, os esforços até aqui eram para vacinar doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas de ônibus, trabalhadores portuários, policiais e bombeiros, além de funcionários do sistema prisional e da população privada de liberdade. No entanto, a adesão à campanha este ano ficou abaixo do esperado. Foram disponibilizadas 80 milhões de doses, mas de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 34 milhões e 200 mil pessoas se imunizaram, o que representa cerca de 42% do público-alvo. Por isso, a pasta federal orientou neste fim de semana que os municípios passem a vacinar contra a gripe toda a população a partir dos 6 meses de idade. Abriu a imunização para toda a população brasileira. A vacinação contra a gripe não protege contra o coronavírus, mas ajuda a evitar complicações mais sérias por gripe, que podem levar a internações em um momento em que o sistema de saúde já está sobrecarregado. Importante lembrar também que é necessário respeitar um intervalo de 14 dias entre a dose da vacina da Covid-19 e a da influenza. Milena Abreu. Jornal da Cidade. E a gente fala agora sobre a situação da Covid-19 em Andradas. O município vem registrando tendência de quedas nos últimos dias. Neste final de semana não houve registros de novos casos da Covid. Pois é, Francisco. Por outro lado, houve aumento de pessoas internadas na UTI. Nesse momento, são 5 pacientes internados pela doença. Ainda nesta edição, você terá os dados completos e atualizados do Boletim Coronavírus de Andradas. Notícias da região. E olha que notícia triste, uma idosa de 84 anos morreu durante um acidente entre 2 carros na noite de ontem em Poços de Caldas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa estaria sofrendo um infarto no momento em que os veículos bateram no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e também a Barros Cobra, próximo à Praça Dom Pedro II. Pois é, segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite. O cuidador estaria levando a idosa para o hospital junto com outras 2 pessoas, porque ela estava passando mal com suspeita de infarto. As 4 pessoas estavam em um Gol branco. O outro veículo envolvido no acidente é um Fox preto. No cruzamento, um dos veículos avançou o sinal vermelho e eles bateram. E com o impacto da batida, o carro onde estava a idosa bateu em um poste na praça. Já o carro preto parou perto de um hotel localizado em frente à praça. Pois a idosa morreu no local do acidente. Os outros envolvidos não ficaram feridos. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira será mais um dia de sol e temperaturas amenas em Andradas, mantendo o frio principalmente pela manhã. Mas não está descartada a possibilidade, ainda que pequena, para a formação de geada em pontos isolados. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. À tarde, a máxima prevista é de 23. A umidade relativa do ar está avaliada em 60% e não a previsão de chuva. Já para amanhã, a mínima é de 9 e a máxima é de 22 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, 5 de julho, a semana começa com tempo firme no sudeste, sem frio extremo e grande amplitude térmica. A umidade relativa do ar volta a cair ao longo da tarde. A temperatura varia entre 6 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, cotação do trigo cai, cenoura fica mais cara e sai a nova tabela de preços mínimos da safra de verão. Os últimos dias foram marcados por novas quedas no preço do trigo. No Paraná, a tonelada, que no começo de junho custava mais de R$ 1.600, foi cotada perto dos R$ 1.500.
O dólar mais barato também reduz o preço doméstico, porque facilita as importações. Além disso, os agentes estão de olho na safra. O plantio avança num bom ritmo, o que reforça a projeção de uma colheita recorde. Resta saber qual será o impacto nas lavouras de trigo, da neve e das geadas registradas nos últimos dias no sul do país. Já o preço da cenoura disparou. O CPEA apurou uma alta de 16% em Minas para quase R$ 9,00 a caixa da suja. O que ajuda, mas não resolve o problema do agricultor, que gasta mais do que isso para produzir. Uma das causas do aumento é a oferta menor por conta do encerramento da colheita em algumas plantações. Além disso, o consumo de cenoura aumentou. No geral, a demanda por vários alimentos está abaixo do esperado, muito por conta da crise, que obriga o consumidor a cortar gastos. E saiu a tabela com os novos preços mínimos para a safra de verão, definidos pelo Ministério da Agricultura. Na média das 12 culturas avaliadas, houve um avanço de quase 20%. Destaque para a borracha, com aumento de 42%, e o leite, que no sul e no sudeste teve reajuste de 37%. Caso os valores de venda fiquem abaixo do custo de produção, o governo pode tomar medidas para equilibrar o mercado, como comprar mercadoria para reduzir a oferta. Os detalhes e os novos preços estão no site do Ministério da Agricultura. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 800 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de quase 1% nesta segunda-feira em São Paulo, com venda a R$ 840,25. O preço da saca do café robusta teve alta de 1%, com venda a R$ 506,44. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 1% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 115,81. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 116,00, a R$ 119,00 em Maringá e a R$ 117,00 no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de quase 1%, sendo comercializada a R$ 92,10 em São Paulo. Em Uberaba, a saca do milho tem cotação de R$ 86,00. O preço da saca do milho é cotado a R$ 76,00 em Rondonópolis e a R$ 95,00 em Campinas. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,07, em alta de 0,35%. O euro também opera em alta e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,01, em alta de 0,30%. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. O estado de Minas Gerais recebeu a autorização para a importação da vacina Sputnik V. O governador de Minas, Romeu Zema, comemorou a aprovação da Anvisa para a compra do imunizante. Inicialmente, o estado deverá adquirir até 428 mil doses. O governo de Minas dará continuidade ao processo de importação da vacina russa Sputnik V. A autorização para a compra do imunizante foi dada em caráter excepcional pela diretoria colegiada da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e comunicada nesta sexta-feira. Inicialmente, até 428 mil doses devem ser compradas, o que permitirá avançar ainda mais na maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. O governador Romeu Zema comentou sobre o assunto. Nós fomos comunicados que a Anvisa autorizou a nossa solicitação de importação de 428 mil doses da vacina Sputnik.
A Anvisa autorizou a importação de 428 mil doses, mas agora o Fundo Soberano Russo vai, junto com a nossa Secretaria de Planejamento, dar a data da entrega, que eu espero que seja o mais breve possível. Não deixa de ser uma boa notícia, porque muito provavelmente poderemos ter uma revacinação e isso vai servir como um reforço. Com a liberação, o governo de Minas vai prosseguir com os encaminhamentos para finalizar as negociações do contrato junto ao Fundo Soberano Russo. O quantitativo de doses pedido corresponde à imunização de 1% da população mineira, limite máximo estabelecido pela Anvisa. Até o momento, o governo recebeu do Ministério da Saúde 13.441.624 doses das vacinas da Coronavac, AstraZeneca, Oxford, Pfizer-BioNTech e Janssen. Nesta sexta-feira, a marca de 10 milhões de vacinas aplicadas foi alcançada pelo Estado. Nas redes sociais, usando o @GovernoMG, você encontra mais informações. Rafael Nonato. No próximo bloco você vai conferir: geada atinge cafezais no sul de Minas e pode causar prejuízos aos cafeicultores. E tem ainda: a Prefeitura de Bitura de Minas entrega obras de pavimentação na Serra da Forquilha. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Mogi Guaçu faz 20 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 26. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h27. Vinícola! Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Olá, ouvintes da Rádio Vinícola, aqui é o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Na próxima quarta-feira, dia 7, estarei participando do programa Show da Cidade, a partir das 8h30 da manhã. Você já ouviu falar em sarcopenia? Doença que enfraquece os músculos, causando muita dor e até quedas. Participe para saber mais, mande suas perguntas, conto com vocês. Até quarta, então. Vinícola M. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Vô, que alegria é essa? É que eu estou comemorando 40 anos. 40? Em cada perna, né? 40 anos da Sicredi Unistados, bobinho. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Cada R$100 aplicados em cota capital vale um número da sorte para concorrer a mais de R$1 milhão em prêmios. Participe! Sicredi. Gente que coopera, cresce. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoções. E agora eu falo para você do Chá Acabe. É isso mesmo, este comunicado é para você que sofre com a prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia, a má digestão te persegue. Então olha, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe.
O chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. E o chá Acabe ainda ajuda a controlar aí sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também a diabetes. Chá Acabe, olha aí o concentrado do chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia também no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas preste bem atenção, porque o verdadeiro chá Acabe só é encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e a geada que atingiu Andradas e o sul de Minas nos últimos dias afetou algumas lavouras de café. Parte da região sul do estado foi atingida por geada com intensidade moderada, principalmente em áreas altas, e um produtor do bairro de São José da Cachoeira, em Andradas, publicou imagens nas redes sociais das folhas de seu cafezal queimadas, pela geada. Pois é, segundo especialistas, além da geada, o frio intenso dos últimos dias, aliado a um período de estiagem acima do normal, podem prejudicar a safra do café no ano que vem. Jornal da Cidade. Bom, e a gente volta a falar sobre a situação da Covid-19, só que agora em toda a região. A taxa de ocupação de leitos de UTI teve novamente queda. Nessa semana, o sul de Minas, conforme dados da Secretaria do Estado de Saúde, aí registrou queda. Que notícia boa, né, Francisco? É verdade, né? E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação geral da região neste domingo foi de 86,36%. Enquanto a de leitos exclusivos para pacientes do Covid é de 84,24%. Essa é a melhor taxa geral registrada nas últimas 8 semanas na região. Pois é, na semana passada a taxa geral era de 88,75% e a taxa exclusiva de leitos de Covid estava em 90,76%. Também nessa semana, conforme os dados da Secretaria de Saúde, o sul de Minas registrou queda de confirmações de novos casos e mortes pela doença. Conforme os dados do painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde, nenhum município da região estava com 100% de ocupação geral em leitos de UTI até a tarde deste domingo. Pois é, no entanto, Poços de Caldas estava aí com 98,82%, Alfenas e Machado 96,67%, São Lourenço 93,33%, Pouso Alegre 90,91% e São Sebastião do Paraíso 90% seguem aí com níveis próximos aos críticos. Já em relação aos leitos de UTI exclusivo para o tratamento da Covid, Três Corações e Três Pontas estão com 100% de ocupação. Pois é, já em Alfenas e Machado essa taxa é de 95%. Poços de Caldas, 94%. São Sebastião do Paraíso, 90%. Seguem aí com níveis próximos do limite. O sul de Minas também registrou queda na taxa de ocupação de leitos de enfermaria. Neste domingo, a taxa geral foi de 46,7%. Pois é, já na semana passada, essa taxa de ocupação das enfermarias era de 49,56%. Já a proporção ocupada por pacientes de Covid-19 hoje é de 11,15%. Há uma semana, esta taxa estava aí em 14,25%. É uma notícia boa de se dar, né? A gente vê que as taxas têm caído no sul de Minas. Tem ouvinte aqui mandando pra gente no WhatsApp, perguntando sobre a vacinação em Andradas, né? Essa semana, né? Por enquanto, né? Por enquanto a gente ainda não recebeu nada da prefeitura, mas assim que a gente tiver essas notícias, a gente vem aqui e traz, como sempre, as notícias da vacinação aqui em Andradas. O importante é que está diminuindo como se diz, Isso é reflexo da vacinação. Né? Então, quanto mais o povo for vacinado, mais vai cair aí a taxa do Covid. Pois não é mesmo?
Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Olha só essa notícia. Uma adolescente de apenas 16 anos foi detida nesse final de semana, suspeita de dar uma facada em uma mulher de 21 anos, a atual do seu ex-namorado. Segundo a Polícia Militar, após receber informações de que estava ocorrendo uma briga na Avenida Eduardo Luciano Marras, no bairro Conjunto Habitacional, os policiais foram até o local, mas não encontraram ninguém. Outra informação levou os militares ao Hospital Margarita Moraes, onde uma vítima de lesão corporal estava recebendo aí o tratamento. Pois é, no hospital, a vítima de 21 anos, que estava com ferimentos profundos na região da face e com hemorragia, contou que estava na avenida por volta das 10 horas da noite com seu namorado, quando viu a adolescente e discutiram, momento em que ela foi atacada com golpes de faca, Francisco, na face. E a mulher foi socorrida e levada ao atendimento médico, e a adolescente, que ela fez, hein? Ela fugiu. Pois é, a Polícia Militar conseguiu encontrar a casa da adolescente. A garota contou aos policiais que passeava pela avenida quando seu ex-namorado começou com provocações e com discussão. A mulher saiu do carro e agrediu para se defender. A adolescente pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima. A adolescente, acompanhada de sua mãe, foi apreendida e conduzida à delegacia. A vítima continua hospitalizada. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. A Prefeitura de Caldas revogou parcialmente na última sexta-feira um dos artigos do decreto que determinava medidas mais restritivas no combate ao coronavírus no município desde o dia 1º de julho. A medida vem após a Associação Mineira de Supermercados entrar na Justiça para impedir o fechamento de supermercados e mercearias durante a vigência do decreto. A restrição de abertura havia começado a valer durante a semana e ainda está em vigor para os outros setores. Com a revogação parcial do artigo 3º do decreto, supermercados e mercearias podem abrir respeitando o limite de funcionamento com 50% da capacidade do estabelecimento, com distanciamento de 1,5 m entre os clientes nas filas e também com pelo menos um colaborador para disponibilizar álcool gel para clientes e higienização de carrinhos, cestas e similares. Pois é, a associação entrou com pedido na Justiça contra o decreto da Prefeitura de Caldas, publicado no dia 25 de junho, que estabelecia aí o fechamento de todo o comércio no município a partir do dia 1º de julho ao dia 8. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, mas a associação entrou com outro recurso, que foi deferido e ganhou o direito de abertura dos estabelecimentos que se encaixam na categoria, que são os supermercados e também as mercearias. Pois é, em nota, a Prefeitura de Caldas reforçou a necessidade de adoção de medidas mais restritivas no município, a fim de promover a redução de casos de Covid na cidade. Salientou ainda que as medidas impostas pelo decreto foram tomadas devido à grave situação que o município se encontrava, com mais de 100 casos de Covid-19 ativo e 42 aguardando confirmação e 7 óbitos ocorridos somente nos últimos 12 dias. 3 estão em investigação, né? Portanto, aí 100% dos leitos clínicos e semi-intensivos da Santa Casa de Misericórdia, né? Portanto, aí ocupados, e impossibilidade de realização de transferências aos hospitais de referência do município, ou seja, Poços de Caldas, tendo em vista a extensa fila para internações via SUS Fácil. Pois é, ainda em nota, a Prefeitura afirma que, abre aspas, apesar de se dedicar incansavelmente para a garantia de segurança de todos, foi impedida de executá-la de maneira efetiva, tendo em vista a Associação Mineira de Supermercados. Por fim, informamos que continuaremos lutando de maneira incansável pela preservação da vida, mantendo aí o equilíbrio entre as demandas do sistema de saúde e a economia, fecha aspas, finalizou a Prefeitura. Notícias. Bom, e falando de Prefeitura, a Prefeitura de Bitura de Minas fez a entrega das obras de pavimentação da Serra da Forquilha.
O local dá acesso ao bairro do Campestrinho, em Andradas. O prefeito Alexandre Borges, também, de acordo com ele, as obras como essa vêm para fortalecer os vínculos com o município de Andradas e se tornar atrativo para os moradores do Campestrinho para comprar no comércio de Ibitura de Minas. A última terça-feira, dia 29 de junho, foi marcada na cidade de Ibitura de Minas com a entrega das obras de pavimentação na Serra da Forquilha, que dá acesso ao bairro Campestrinho. Um ato simbólico marcou a inauguração dessa importante obra no município, que, segundo o prefeito Alexandre Borges, vem para fortalecer o vínculo com o município de Andradas e se tornar um atrativo para os moradores do Campestrinho para comprar no comércio de Ibitura. Muito importante aí para o nosso município, que é a concretagem da serra, como conhecido, Serra do João do Juca. Outros falam Serra da Pedra da Cruz. É uma obra que, a hora que eu comecei a fazê-la, muitos não acreditavam que a gente ia fazer, eu falei que ia fazer, e na oportunidade que Deus me concedeu, pude realizar essa obra, que é de grande importância para aquelas pessoas que usam a serra, que moram no bairro do Campestrinho, e também dos produtores de café, que a gente sabe que tem muitos produtores do bairro da Forquilha, que tem terra no Campestrinho também. E também muito importante para o turismo. É uma área que o nosso município, com o decorrer do tempo, a gente está fazendo um investimento, mesmo a Pedra da Cruz sendo do município de Andradas, porém o acesso principal para a Pedra da Cruz é o nosso município, onde foi feita a concretagem até na divisa. Graças a Deus a gente já tive notícias ontem boas, que as pessoas de Campestrinho já estão fazendo compra em Ibitura de Minas, coisa que não acontecia. Então já é resultado da obra, da concretagem aí, que já facilita o acesso para o município, porque a distância é bem menor de Campestrinho a Ibitura do que Campestrinho e Andradas. Então a gente vai ter esse fortalecimento aí também. Já fiz o convite, conversei com a Margot esse dia também, para ela poder pôr como plano de governo dela a concretagem até o final da serra. Então ela conversou comigo, falou que vai fazer assim também. Então vamos concretizar essa obra até o final, se Deus quiser. Então eu agradeço a Margot também pelo empenho que ela vai ter aí para concretizar essa obra aí até o final da serra, para que os moradores de Campestrinho tenham um acesso mais fácil, e todos aqueles que usam a serra, é de conhecimento de todos nós que essa serra foi sempre um grande problema. Chegava na seca, você não subia por causa da poeira, pedra. Eu cheguei a vir aqui e não consegui subir, e chegava nas águas, você não subia por causa do brejo. Então é uma serra assim que poucos meses durante o ano que ela era transitável. Então, hoje com certeza a gente está resolvendo um problema aí. Fico a minha gratidão, sempre falo que a gente trabalha junto com os colaboradores, fica a minha gratidão aos colaboradores que empenharam para que essa obra acontecesse de uma maneira assim dinâmica. Foi uma obra que foi feita rápido, trabalhando com números menores de pessoas, mas porém a gente mudou a maneira de trabalhar. A da Forquilha foi um exemplo para nós, e aqui nós corrigimos os erros de trabalho. Aqui, isso é uma obra, não foi cara, até o engenheiro, foi uma obra que saiu bem mais barato que a gente pensava. Não fechamos total ainda corretamente, vai ser uma obra que não vai chegar a R$300 mil. Então foi uma obra barata, pelo tanto de custo-benefício que vai dar para o nosso município. A cerimônia reuniu, além dos colaboradores da prefeitura, que se dedicaram por 3 meses no local, familiares do saudoso João Cândido Neto, mais conhecido como João do Juca. Senhor João, que era muito conhecido na cidade pela sua alegria contagiante, construiu aquela estrada em noites de lua clara, com a ajuda do seu carro de bois da raça Caracu, que sempre foi sua paixão. Eu sinto muito grata pelos todos da prefeitura, todos os vereadores que estão aqui presentes, que não estão também, as meninas da prefeitura também, a Vanderleia, a Elisane, que é a esposa dele, e que me dá um carinho muito grande. Eu fico muito agradecida de tudo isso, embora que meu pai não esteja aqui, né, Alexandre? Mas eu acredito que ele está vendo lá de cima, tá bom? Abraço, amigo. Tudo de bom, viu?
Uma homenagem foi feita para relembrar este querido ibiturense, tão amado por seus familiares e amigos. A equipe da prefeitura resgatou imagens da novela Terra Nostra da TV Globo, que foi gravada na região em meados de 99 e contou com a participação do homenageado e seu famoso carro de bois, além de imagens de um tradicional desfile de carreiros da cidade de Ibitura. Jornal da Cidade. Bom, a gente fala agora sobre economia. A produção industrial nacional avançou aí 1,4% frente a abril, interrompendo 3 meses consecutivos de queda, quando acumulou perda de 4,7%. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e foi divulgado neste final de semana. O avanço da indústria veio de produtos alimentícios, aí com 2,9%, e dos produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis. A indústria extrativista também apresentou crescimento, assim como a metalurgia e produtos farmacêuticos. A produção industrial aumentou 1,4% em maio, após 3 meses consecutivos de queda. A perda nesse período ficou em 4,7%. Com o resultado de maio, calculado na comparação com abril, a indústria atingiu o mesmo patamar de fevereiro de 2020, quando a pandemia ainda não havia sido declarada. No acumulado do ano, o setor teve o ganho de 13,1%. Nos últimos 12 meses, o aumento ficou em 4,9%. E, na comparação com maio do ano passado, a produção industrial cresceu 24%, a segunda taxa mais elevada desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 2002. O destaque foi para a indústria de produtos alimentícios, coque, derivados de petróleo e biocombustíveis e indústrias extrativistas. Jornalismo Vinícola AM. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas não registrou casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, referente aos dias 3 e 4. Houve aumento no número de pacientes internados, são 5 pacientes na UTI e 4 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 217. O total de mortes na cidade é de 115. E o município tem ainda mais um óbito em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem agora, no momento, 3.757 casos positivos confirmados e 3.428 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, segurados que deixaram de fazer a prova de vida do INSS em maio ou junho do ano passado devem regularizar a situação ainda esse mês. E tem ainda aulas presenciais da rede pública devem ser retomadas em agosto em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, a mínima é de 6 e a máxima é de 22 graus. A gente volta depois dos comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h48. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para a Poços Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. 900 kHz. Você já colocou a placa do CEP Rural na sua propriedade?
O CEP Rural é a garantia para o morador da zona rural de um atendimento de forma rápida e eficiente pelas forças de segurança e emergência. Retire a sua identificação no setor de agricultura de Andradas, na Rua Coronel Eduardo Amaral 236 Centro, até o dia 31 de julho de 2021. Saiba mais no site www.andradas.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Andradas. A Copasa está de olho no gato. Não esse gato. São as ligações de água clandestinas. Gato de água é crime e pode dar cadeia. Mas agora a Copasa vai dar uma oportunidade para você regularizar sua situação sem multas ou punições. É a autodenúncia. Acesse copasa.com.br/olho no gato, saiba mais e aproveite essa chance. Copasa Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 3537315000 ou 999090036. Vinícola AM. E agora nós vamos falar para você da pomada negra. É isso mesmo, olha, esse comunicado é para você que sofre com as dores do dia a dia. E a pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. E para você que sofre com as dores, inflamações nas articulações por conta da dengue, zika vírus ou chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Pomada negra. Rádio Vinícola AM 900 kHz. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta. O Diário Oficial da União desta segunda-feira traz a nova portaria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com alterações no calendário de prova de vida dos aposentados. Além disso, o INSS informa que os beneficiários com dificuldades de locomoção ou idosos acima de 80 anos, sem procurador ou representante legal cadastrado, poderão solicitar a realização de prova de vida por intermédio de pesquisa externa, mediante o comparecimento, né? Portanto, dificuldades de locomoção. Os idosos acima de 80 anos, portanto, sem procurador ou representantes legal cadastrado, poderão solicitar a realização de prova de vida por intermédio de pesquisa externa, mediante o comparecimento de representante do INSS à residência ou local informado no requerimento. Atenção, segurado do INSS. Quem deixou de fazer a prova de vida em maio ou em junho de 2020 deve realizar o procedimento até o final deste mês de julho. A prova de vida nada mais é que uma visita anual a uma agência do INSS ou ao banco no qual o dinheiro é depositado para comprovar que o beneficiário está vivo e que, portanto, segue com direito à aposentadoria, por exemplo. Um procedimento adotado para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Quando a prova de vida não é realizada, o INSS corta o pagamento. Por conta da pandemia, a obrigatoriedade da prova de vida foi suspensa no mês de março de 2020 e retomada apenas em junho deste ano. A obrigatoriedade voltou de forma escalonada. Aqueles que deveriam ter feito a prova de vida em março e abril do ano passado tiveram até o fim de junho para regularizar a situação. Quem não o fez terá o benefício bloqueado. Agora em julho, como eu disse no
no começo, é a vez dos aposentados e pensionistas que tinham prova de vida a fazer em maio e junho do ano passado. O cronograma escalonado para a regularização dos procedimentos em atraso seguirá até dezembro. Além disso, desde este 1º de julho, também voltou a ser obrigatória a prova de vida para aposentados e pensionistas do Serviço Público Federal e anistiados políticos. Para eles, o procedimento segue um cronograma à parte e deve ser feito até 30 de setembro na maioria dos casos. Milena Abreu. Jornalismo de credibilidade. Vinícola AM. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, 5 de julho de 2021, para falar de esportes, destacando aí Campeonato Brasileiro em Série B e também Série A, começando pela Série B, né? Série B, 9ª rodada. Na sexta-feira nós tivemos a vitória do Coritiba sobre o Remo por 2-1. O Náutico não quis nem saber, né, do Operário do Paraná e mantém-se na liderança aí, mais líder do que nunca o Náutico, hein? 5-0 em cima do Operário do Paraná, é isso mesmo, 5-0. O Vasco da Gama venceu Confiança por 1-0. O CSA perdeu para o CRB por 1-0. Brasil de Pelotas e Cruzeiro ficaram no empate em 0-0. O Sampaio Corrêa venceu Londrina por 1-0. Avaí e Botafogo empataram em 1-1, mesmo placar para Vitória e Goiás. O Vila Nova de Goiás empatou com a Ponte Preta em 0-0 e o Guarani também aplicou uma goleada em 4-1 em cima do Brusque. Olha só, hein? Com esses resultados, o Náutico segue firme e forte na liderança, 21 pontos, seguido do Coritiba com 19. O Sampaio Corrêa é o terceiro com 18, o Goiás é o quarto também, 18 pontos, aliás 16 pontos o Goiás, né? O Sampaio Corrêa 18, o Goiás com 16. Em quinto lugar o CRB com 14, em sexto o Vasco da Gama com 13, também com 13 pontos em sétimo o Brusque, em oitavo o Guarani. O Botafogo é o nono com 12, o Operário caiu para a 10ª posição também 12, 11º para o Avaí com 11, o Vila Nova de Goiás é o 12º com 10, o Cruzeiro 13º com 9, o CSA é o 14º com 8, o Confiança o 15º também 8, em 16º Vitória com 7, e aí todos com 7 pontos, olha só, 17º o Brasil de Pelotas, 18º a Ponte Preta, 19º Londrina e em 20º o Remo. Todos eles com 7 pontos ganhos, né? Os 4 últimos, né, na zona do rebaixamento. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B marca para amanhã, Ponte Preta e Avaí, às 19 horas no Moisés Lucarelli. No Mineirão, Cruzeiro e Coritiba, também 19 horas. No Rei Pelé, às 21h30, o CRB recebe o Botafogo. Já na quinta-feira, 21 horas, tem Remo e Vila Nova, lá no Baenão. Na sexta-feira, em São Januário, 19 horas, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. 19 horas também na sexta-feira, no Estádio do Café, Londrina e Guarani. Às 21h30, na sexta-feira, no Ale Pinheiro, o Goiás recebe o Náutico. Já no sábado, 11 horas da manhã, o Operário, lá no Germano Krieger, né, recebe o Brasil de Pelotas. Também sábado, 19 horas, no Batistão, tem o Confiança recebendo o Vitória. E no domingo, 20h30, o Brusque enfrenta o CSA no estádio Augusto Bauer. Tá aí, portanto, Brasileirão da Série B para você. E agora a Série A, hein? A Série A, olha só, no sábado, lá no Independência, o América derrotou o Santos por 2-0. O Atlético Paranaense venceu o Fortaleza 2-1.
Corinthians e Internacional, ainda no sábado, ficaram no empate em 1-1. Já ontem, domingo, a Chapecoense perdeu em casa para o Bahia por 2-0. O Flamengo perdeu para o Fluminense por 1-0. O Sport também perdeu para o Palmeiras 1-0. O Ceará venceu o Juventude por 2-0. O Cuiabá perdeu para o Vasco, para o Atlético Mineiro por 1-0. O Grêmio perdeu aí para a equipe do Atlético Goianiense por 1-0. O São Paulo, 2-1 para o Bragantino, e o Braga assume novamente a ponta, né? 21 pontos o Bragantino, seguido do Atlético Paranaense com 19, o Palmeiras é o terceiro também 19, o Atlético Mineiro agora é o quarto com 16, em quinto Fortaleza com 15, em sexto Bahia 14, em sétimo o Atlético Goianiense com 13, em oitavo a equipe do Ceará também 13, o Fluminense é o nono com 13, o Flamengo é o 10º com 12, o Santos 11º também 12, o Juventude é o 12º também com 12 pontos ganhos. Já 13º Corinthians com 11, 14º Internacional 10, 15º América Mineiro com 9. 16º para o Sport com meia dúzia, 17º puxando a zona do rebaixamento aí o São Paulo com 5 pontos ganhos. O Cuiabá é o 18º com 4, Chapecoense 19º com 4 também, e em 20º o Grêmio com apenas 2 pontos ganhos. A 10ª rodada marca para amanhã, 19h30 na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense. Na quarta-feira, 18 horas, Fortaleza e América Mineiro. Às 18 horas também da quarta-feira, Bahia e Juventude, Bragantino e Cuiabá também 18 horas na quarta-feira. O Palmeiras, 19 horas de quarta-feira, pega o Grêmio. O Atlético Mineiro vai receber o Flamengo, 19 horas. O Atlético Goianiense pega o São Paulo às 19h15. O Fluminense às 21h30 enfrenta o Ceará. O Internacional também 21h30 pega o São Paulo, e na quinta-feira Chapecoense e Corinthians às 21 horas. Salvo engano, vai haver alteração aí, né, nessa tabela, né, nessa rodada. Ao que tudo indica, parece que as partidas serão na quinta-feira. Vamos aguardar a confirmação aí da CBF, mas há a possibilidade dessa rodada ser adiada, né, ou transferida para a quinta-feira. A princípio, os jogos são esses e as datas também, mas vamos aguardar aí a CBF, tá certo? Então tá aí, torcedor. Essas foram aí as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se. Notícias. 6 escolas estaduais de Poços de Caldas foram autorizadas a retomar as aulas presenciais em sistema híbrido a partir do dia 12 de julho. Entretanto, a Secretaria de Saúde informou que as aulas só devem retornar ao sistema presencial no dia 2 de agosto, tanto para a rede municipal como a rede estadual. No dia 1º de julho, o governo de Minas autorizou o retorno das aulas presenciais nas cidades que estão na onda vermelha do Minas Consciente, exceto nas classificadas como cenário desfavorável para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Em todo o sul de Minas, 72 escolas de 35 cidades foram autorizadas a retomar as aulas presenciais. Os municípios podem decidir se o retorno vai acontecer ou não. Segundo a Secretaria de Educação de Poços de Caldas, a retomada das aulas presenciais só deve acontecer se o número de contaminações pela Covid-19 não piorar no município. Abre aspas, a volta às aulas em Poços de Caldas será feita de acordo com o Comitê de Covid e o prefeito municipal através de decreto. Quando nós pudermos voltar no dia 2 de agosto, nós estaremos prontos. Durante vários dias nós trabalhamos com os planos de ação de cada unidade escolar
para que os protocolos sanitários sejam bem respeitados, fecha aspas, afirmou a secretária Maria Helena Braga. Notícias. Utilidade pública. Como a fé pode ajudar a você enfrentar os desafios da vida e ter esperança para o futuro? Descubra a resposta no Congresso 2021 das Testemunhas de Jeová com o tema Poderosos pela Fé. Por causa da pandemia, o evento será realizado de forma virtual em todo o mundo em mais de 500 idiomas. Você pode assistir o congresso gratuitamente no site jw.org. Não é necessário se cadastrar nem fazer o login. Para mais informações, acesse jw.org. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. E a gente fica por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço para você e eu te espero amanhã a partir das 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.